Vai lá, tá rindo do que aí? Chegou mensagem pra mim, né, ela? Doido. Vamos lá? Como é que é o nome? Doido. Wine Garden. Wine Garden. 10 horas e 23 minutos. Viver bem com Daniela Alencar. Oferecimento: Água Campinho, um produto Coroa. Olha, eu vou te contar uma coisa, viu? A gente quê? toma esporra à toa aqui, né? É de ouvinte, às vezes que não concorda. É da nossa Nutri. O Vinícius Arruda, repórter do ES360, trouxe pão caseiro. Quem toma esporro, Letícia e Cacá. Porque o pão tá na redação. Não, mas eu já falei com ele já, Ouvi. quando eu cheguei. Também? Leandro denunciou ele, falou que era ele que tava comendo pão. E o pior, com margarina ainda. Aí Gente, veio o ó, ouvinte- margarina não, porque é gordura hidrogenada. Tem que ser manteiga, que é 100% de origem Manteiga. natural. Vem o Manteiga, ouvinte manteiga. traz paçoca com cobertura de chocolate pra gente. Antes da Dani entrar, ela tava enlouquecida ali no vidro, mostrando o que é isso aqui dessa redação. Não, eu falei assim, gente, já não basta ser paçoca, ainda tem chocolate, né? Isso aí é pro final de semana, né? Eu falei assim, pra nós nutricionistas conseguiram piorar a paçoca. Pra quem gosta de paçoca, melhoraram a paçoca, né? Ele já comeu, o Cacá já comeu uma. É. Vou entregar. Não, Cacá, não. ele é degustador, Não. assim. Comeu metade de uma, você comeu. Não, Cacá. não mesmo. Cacá, larga de ser Não mentiroso, mesmo. Cacá. A Não, paçoca. eu fiz- olha só, o que eu peguei foi abrir a paçoca. Tinha um... Tirei a Juliette viu, eu tirei a tampinha assim, só pra sentir o sabor, mas... A não, cara não. da Juliette. Olha A só, tampinha. vamos aqui tratar de um assunto que é curioso, até porque todo mundo consome de uma maneira ou de outra, que é hambúrguer. Tem muita gente que adora fazer hambúrguer. Existem agora muitas casas de hambúrguer gourmet. Tem um tipo de hambúrguer, a gente já conhecia, né? Uns hambúrgueres veganos, vegetarianos, mas essa parte, inclusive, de produção de hambúrguer feito com vegetais, tem até se aprimorado a ponto de grandes empresas que são dedicadas principalmente ao hambúrguer bovino começarem também a produzir. Tem uma série de cuidados que a gente tem que tomar também, né, Daniela? Isso. Bom dia, Cacá. Bom dia, Letícia. Bom dia aos dia, Dani. ouvintes. Então, aí o que acontece? Quando a gente vai escolher, a Seara, ela lançou um que é de picanha. Aí você olha nos ingredientes, é só a carnezinha lá bonitinha. Tem um outro também que eu indico, que é de um comentarista, Vessel. o Vessel, que também é Steven vendido, Vessel. que ele também tem no Carone, que é só a carne ali, quando você olha nos ingredientes, tem só a carne. Lembrando que, assim, eu já até fiz um stories explicando sobre a questão da carne de hambúrguer no supermercado, porque dentro da mesma marca tem vários tipos de carne Ah, sim. de hambúrguer. sim. Tem aquelas que tem aditivo químico, que tem conservante. Então, quanto menos ingredientes, melhor. Então, o ideal da carne de hambúrguer é que tenha só ali carne bovina como ingrediente, né? Esses que você está citando são um pouco mais caros, né? Isso. Por quê? Porque como você é só ali a carne, que é o que a gente precisa, a carne ela tem um custo mais alto, né? Então, como ela não tem muito aditivo químico, como eles não conseguem render, vamos dizer assim, com outros aditivos químicos, né? Com outros elementos ali que não são saudáveis, acaba ficando uma carne... Até porque, por exemplo, se você usa um hambúrguer de picanha, a Aham. picanha é um É corte cara. mais caro, né? Então, assim... Mas quando for, se quiser comprar, é muito fácil fazer, viu? O hambúrguerzinho Ah, sim, artesanal. sim. Você compra o patinho moído ou uma carne que você prefere moída, faz no liquidificador ou no mix, você coloca um pouquinho de azeite, coloca um pouquinho de alho, um salzinho a gosto ou não salga, né? Coloca ervinhas finas, tipo salsinha desidratada, pode colocar o hortelã também, pode colocar o alecrim, bate tudo ali, mistura naquela carne, né? Você pode fazer até com a mão, tem umas forminhas que vendem, sim. que faz o formato exatamente do hamburguinho. E aí você faz o hamburguinho e congela. Eu uso muito isso na minha casa, porque às vezes você não tem tempo, você dá uma grelhada nele, né? Você pode grelhar ele com um pouquinho de azeite ou com um pouquinho de manteiga. Eu tenho aquela panela em casa, aquela da Polishop, a Flavor Stone, que não gruda. Aham. Coloca um queijinho por cima, come com uma alfacinha e um Bota pra tomate. assar também, né, Dani? Pode assar também. Agora, Pode usar Dani, airfry. Por que se fala, então, que hambúrguer engorda? Na verdade, o hambúrguer é uma questão de associação, né? É porque quando você come o hambúrguer, você come com uma cebola caramelizada, que geralmente é caramelizada no açúcar. Aí você associa com pão altamente refinado. Batata.
Aí você associa com uma batata. Queijo, Algumas. presunto, O queijo, bacon. ele pode até ser colocado, né? A questão é a quantidade. Porque quando você usa, por exemplo, queijo cheddar, que já tem uma quantidade maior de ativo químico, de corante. Então, a questão do hambúrguer é como... muita gente... Eu já vi vários hambúrgueres que eles colocam aquela cebola empanada. Uhum. Então, Né? o que você está dizendo para nós é o seguinte, que se a pessoa está de regime, né? Mas se ela encara ali um hambúrguer com queijo, por exemplo, hambúrguer, queijo, alface, tomate, A salada, sim, não tá tem normal. problema nenhum. O problema é o pão. O problema é o pão e se vier acompanhado de alguma fritura, né? A gente tem que olhar também a qualidade da maionese que tá ali, se é uma maionese, né, que é com muita gordura hidrogenada, porque algumas maioneses, elas são feitas com óleo de soja. Pode fazer consegue-se fazer com azeite, Dani? É um pouco... Consegue, dá pra fazer também com abacate, né? Não, geralmente, essa maionese caseira, né? O corpo dela é através do óleo, vamos dizer assim. Ela fica Isso. encorpada. Ela fica encorpada com azeite também? Fica encorpada com azeite também. Dá pra fazer de várias formas. O próprio abacate, como ele é oleoso, ele ajuda a encorpar também. Ah, legal. Você Ele um ovo Aí com abacate. você tem... Não, eu tenho uma receita que não usa ovo. Não usa é? ovo, você Não usa coloca o ovo. azeite, coloca o leite, você pode né? colocar até o lemon pepper, que é aquele... O tempero, né? Que você tempero desejar. natural. O que você- leite, sem ou com lactose, no caso eu faço sem lactose por causa da minha mãe, não leva ovo. Não tem salmonela. Agora, essa regra que você passou aí, para as pessoas prestarem atenção nos produtos que estão entrando ali na composição do hambúrguer, vale também no caso dos hambúrgueres feitos com vegetais, hambúrguer vegano. Nesses casos também existe o risco de você estar comprando gato por lebre, quer dizer, você está imaginando que está comprando ali algo que é muito saudável e, no entanto, tem também os seus componentes que não deveriam entrar nessa composição? Sim, e aí a gente entra numa questão que quem vira principalmente um vegano, né? Eles entram muito mais com uma concepção de vida do que propriamente uma questão estética, né? De alimentação, sim. enfim. Então, quando você pega um alimento, eles mesmos eles já são super cuidadosos ao estar analisando, assim. Geralmente, eles mesmos que preparam os alimentos. Você tem carne, você tem um hambúrguer, né? Feito com quinoa. Eles fazem também com carne de jaca, que eles usam a jaca, só que é a jaca verde, não é a jaca madura, que ela fica mais salgadinha, né? Eles usam com feijão. Também eles fazem o hambúrguerzinho com feijão. Então, nos vegetais, muitos são feitos com soja. A soja eu já não gosto tanto, porque a nossa soja ela é muito transgênica, a não ser que seja uma soja orgânica, né? E aí você pode estar utilizando. Mas a questão do hambúrguer vegano, eles usam geralmente esses grãos, e aí tem que ter cuidado para não estar adicionando. Porque às vezes, como você não tem aquele sabor da carne, eles podem estar adicionando algumas outras gorduras ruins, como os óleos canola, né? Enfim, para estar atribuindo essa questão do sabor que não tem da carne. Agora, Dani, tem uns que gostam de fazer em casa, né? Com um blend, vamos dizer assim, de carne. Uns misturam até mesmo aquela carne um pouco mais gordurosa no hambúrguer artesanal. Mas falando agora pelo lado da praticidade, né? Você estava contando que nos supermercados hoje nós temos boas marcas vendendo hambúrgueres bons. Isso. O que eu devo olhar para escolher? Então, o ideal é que tenha só a carne. Alguns deles vêm até acompanhado com gordura animal, que geralmente eles acrescentam a própria banha ali. Mas o ideal é que tenha só a carnezinha mesmo ali. Ou você pode estar preparando em casa. Uma opção, você pode fazer isso tanto pedir pro açougueiro até te dar o próprio frango moído. Dá pra fazer com frango também. Você pode pedir pra ele dar moída também a carne suína, o porco também dá pra fazer. Tem até uma menina que ela entrega na minha casa, que chama, o Instagram é Hamburgui, com GUI, congelados. Eles têm os 3 tipos também, que são hambúrgueres artesanais, que eles mesmos fazem e entregam. Mas assim, é bem prático de estar fazendo em casa. E aí você pode estar acompanhando. Nas hamburguerias, geralmente os hambúrgueres que eles utilizam nas hamburguerias, esses hambúrgueres mais gourmets, são hambúrgueres artesanais com uma qualidade de matéria-prima boa. O ideal é você conversar para saber quais foram os ingredientes que foram utilizados ali. Mas é uma opção você pedir o sanduíche. O próprio Madeiro, eu já fui comer lá,
Você pede sem o sanduíche, você pede sem o pão, Sem o pão. eles trazem a salada à parte. É muito interessante. A maioria das... Tem umas hamburguerias que já estão É, fazendo. Muitas. A Go Burger mesmo, eles também fazem. Como é que é aquele que é colega de vocês ali do Mestre Álvaro, que tem no Shopping Vitória? Hicks. O Rick's Burger, eu comi o deles lá no Shopping Vitória, só a salada e a carne. Nossa, maravilhoso. Só a saladinha ali, eles colocam alface embaixo, colocam a salada e o sanduíche em cima com queijo. Eu acredito assim, você Com sempre Arela fez. em Vila Velha faz também uma Não, lanchonete eu já muito fui, inclusive, tradicional. em um desses locais, eu não me lembro qual foi, tava com vontade de comer hambúrguer, pedi o meu sem pão. Curiosamente, a maneira como eles apresentaram parecia ser um sanduíche, porque eles colocaram 2 folhas de alface americana, uma embaixo do hambúrguer, aí vinha hambúrguer, queijo, bacon e por cima uma outra folha de alface. Então ficou fechadinho. Como a Arela faz assim, é aquela É. face mais durinha, né? Isso é aquela alface Aquele- americana, que Ou vocês podem estar substituindo pelo pão integral, né? Vocês podem estar substituindo por um pãozinho sem glúten, sem lactose. Você pode dar até uma aquecidazinha na frigideira e tá colocando ali. E tá substituindo o pão por um pão mais saudável. E ter que ficar atento com relação à utilização de fritura. Né? De estar comendo com batata frita, de estar comendo com a cebola frita. O bacon, se é um bacon de origem artesanal ou se é um bacon de origem artificial. E não tá exagerando nas quantidades. Porque às vezes a gente acha, porque a Nutri falou... Eu até falei isso no meu Instagram. Acaba exagerando na quantidade. Às vezes é um alimento saudável que pode ser consumido, mas acaba exagerando, né? E lembrando que a carne vermelha, o ideal ela não ser consumida em exagero, né? Principalmente. Seria qual tipo de carne, Dani, pra fazer o hambúrguer? Eu recomendo o patinho. Lembro, né? Porque tem gente que gosta de misturar uma carne que tenha gordura não, também. mas aí é o seguinte, tá? Aí você vai entrar na fórmula do nosso colega aqui, do Steven Wessel, porque o Wessel ele fala que você tem que pegar uma carne macia, misturar com uma carne... tem gente que coloca change dentro, tem gente que coloca... Enfim, tem um mix aí, que daí você entra mais na questão gourmet, né? Gourmet. Porque tem, inclusive, com uma quantidade de gordura ali que eles consideram como ideal. Por exemplo, tem muita gente que gosta de hambúrguer feito com maminha, né? Porque a maminha ela já tem uma quantidade de gordura que é própria dela e é menor do que a quantidade de gordura da picanha. Fraldinha, não? Você tá Não, confundindo? maminha mesmo. A maminha, porque eu já vi de fraldinha também, Não, que tem também. uma gordura. Mas a maminha também, porque a maminha ela tem enquanto a fraldinha ela tem uma quantidade de gordura que é concentrada numa parte só da peça, quase que no final. Um dia eu conto aqui a história de como surgiu a fraldinha. É uma invenção, um corte que é francês e que foi trazido aqui pro Brasil pelo Bassi. Já a fraldinha não, né? A fraldinha ela tem desculpa, a maminha ela tem um pouco menos de gordura que acompanha a carne toda. Porque o que dá o sabor à carne é justamente essa partezinha de gordura. A gordura da carne não é uma gordura ruim, assim, né? A questão é você ver a quantidade. E a gordura é o que deixa a carne mais macia, né? Então, se você quiser, o que eu aconselho para uma questão de rotina, de você estar colocando como rotina, né, na sua reeducação alimentar, é utilizar mais o patinho, né? Mas se você, vou numa hamburgueria e é outro tipo de carne que foi ali feita, não tem tanto problema. A questão é, ver se não foi utilizado um caldo quinó, um sazon, um alimento com muito glutamato monossódico, muito corante, o que foi acrescido ali. Porque para dar sabor, às vezes eles recorrem, né, a esses elementos aí artificiais, entendeu? Ok. Então, não existe veto ao hambúrguer. O veto é aos acompanhamentos do hambúrguer, né? A maneira como é feito o pão, a batata, a cebola... como é que chama aquela cebola? Caramelizada, a empanada, tal. Exatamente. Mas se você quiser fazer só ela ali refogadinha, não tem problema nenhum. A questão mesmo do hambúrguer é você avaliar o tipo de carne que você está consumindo. Que aquela carne, tem umas carnes de hambúrguer que a gente vende no mercado que é tudo menos carne, igual leite, né? Às vezes é leite, Olha tudo só, menos vamos leite. ser um pouco mais claros. Principalmente aqueles hambúrgueres que vêm em caixas maiores, 12, 15, né, unidades. E o preço também, né, E infelizmente. aqueles que são vendidos em unidades soltas, né, que você encontra um hambúrguer só solto, aí você tem que prestar muita atenção naquilo. E no caso, inclusive, desses que são vendidos, entre aspas, a granel, né, que você pode comprar 2 hambúrgueres só soltos, só o saquinho, tem uma dificuldade, porque daí você nem sabe direito como ler os ingredientes. Né? Porque às vezes vem até pequenininho ali, né? Você não consegue nem enxergar. Mas a própria, por exemplo, a Seara, por exemplo, ela tem hambúrgueres bons e tem hambúrgueres que são péssimos também, né? Então, dentro da mesma
do mesmo produto, você tem vários tipos. Porque, na verdade, o que acontece é que tem consumidor que compre o hambúrguer que não é tão saudável assim. Pois é. Até por uma questão de preço, né? Tem gente que não se importa tanto, tem gente que gosta. Assim como a gente sabe que tem gente que toma suquinho de pozinho pra não Nem tomar falo de disso. fruta. Aham. Entendeu? Então, é realmente isso de olhar os ingredientes. Ingrediente de hambúrguer É carne. é carne. Ok. Entendeu? Tem pergunta, Letícia? Tem participação aqui do nosso ouvinte, o Jonatas. Vamos ver aqui. Olha o hambúrguer que ele faz, um hambúrguer de Coca-Cola. Eu li Meu umas 3 Deus do vezes céu. hambúrguer Coca-Cola. Não, hambúrguer de Coca-Cola. Fala, Jonatas. Pergunta pra ele se der tempo. Eu faço um hambúrguer gourmet de Coca-Cola e um hambúrguer gourmet de whisky. Fica muito bom. Muito bom. Como assim? Vai deixar a carne Me mole. diz, o que eu vou fazer errado em cima? A carne é de picanha, leva bacon. Eu tempero com temperos, cheiros verdes, né? Que eu faço tempero. Fica maravilhoso. O uísque eu acho tudo É bem, ruim né? ou é bom pra mim? Uma coisa E é aí? certa, a carne vai amolecer, né? Com Com Coca-Cola. Coca-Cola. Então, a questão da Coca-Cola é a mesma coisa de você comprar uma carne de hambúrguer que tenha colocado um caldo quinol ali, né? É porque ela tem corante caramelo, que é altamente tóxico. Ela vai ter uma quantidade de sódio muito grande. Muito açúcar. Né? Fora a quantidade de açúcar, de aditivos químicos, de conservantes. Então, assim, não é saudável. O que eu aconselharia ele tá substituindo aí essa Coca-Cola ou fazer só com os temperinhos mesmo, né? E o azeite é a mesma coisa, Whisky. né? O uísque, o azeite. O azeite é bom, né? O uísque é porque é uma bebida alcoólica. Então, o álcool, ele tem 7 quilocalorias por grama, né? Mais do que até o carboidrato e a proteína. Então, você aumenta a caloria do alimento e acaba não sendo tão saudável para você estar incluindo aí numa rotina de uma reeducação alimentar. Talvez a Dani. diferença no caso do uísque é que deve ser uma dosezinha, né? Deve ser um toquezinho. né? E o uísque, ele vai ter ali só a questão alcoólica, né? Ele já não tem, vai ter corante, conservante, Ele não tem enfim, né? aditivo químico, né? Mas aí ter muito cuidado com o consumo. O ideal é ele pegar e fazer aquilo que eu falei. Pega, bate no liquidificador o azeite, o alho, os temperinhos, mistura ali na carne, congela, depois você só dá uma grelhadinha, coloca um queijinho e come com uma salada. Ô, Dani, você comentou na semana passada e citou agora o suco de pozinho, né? Que a gente vê. E o Maurício, nosso ouvinte, está perguntando que problema que tem no suco de pozinho. Ah, meu Deus do céu. Ixi, vamos entrar no suco de pozinho. Então, ele tem todos os problemas, na verdade, né? Porque o que acontece com o suco de pozinho? Ele tem corante, ele é tudo menos fruta. Ali você tá tomando qualquer coisa menos a fruta. Então, vai ter corante, vai ter aditivo químico, são alimentos altamente tóxicos, são alimentos que são cancerígenos, né? Alguns deles vão com uma quantidade muito grande de açúcar, que é muito pró-inflamatório. Então, assim, dá preferência em tomar ou o suco da fruta ou comer a fruta, ou tomar água, ou água com gás, porque aquilo ali é tudo menos fruta, menos um suco, entendeu? É bom lembrar que na semana passada, quando a gente tratou desse assunto, tocou nesse assunto aqui, teve um químico que entrou aqui com a gente, Sim. nosso ouvinte, e falou assim, não tomem isso, por favor. Isso é um composto químico que não faz nada bem para as pessoas. 10h41, Letícia. 10h41, Dani, olha, obrigada, viu? Mais uma vez pela sua participação aqui com a gente. Ela tem que agora só das redes sociais dela. Isso aí. Isso, quem tiver interesse em algum outro tema que quiser, manda pro WhatsApp aqui, que as meninas, elas dão uma olhadinha. E aí a gente tá sugestivo aí a pautas, o que vocês gostariam de saber. O meu Instagram é @DRA, de doutora Dani Alencar. O meu Facebook é nutricionista Dani Alencar. E o telefone para marcação de consulta é o 988-02-5388. Repita. 988-02-5388. Então, tá bom. Tá bom? Maravilha. Semana que vem eu queria conversar a respeito de um tema aqui. A respeito de